Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex que está falando. Eu tive que gravar esse vídeo aqui porque muita gente tem comentado comigo, perguntado para mim: Alex, como é que tá a questão da guerra? E essa guerra aí agora? Vai acontecer a terceira guerra mundial? Como é que tá e agora as viagens para Israel? Como é que ficou tudo? Ih, o mundo tá acabando. E tanta coisa que, né, muita desinformação, má informação. Lembrando que a mídia, principalmente a mídia brasileira, né, boa parte da mídia mundial, ela tem tendências, né? Então são tendências aí, estão contaminadas pelas ideologias, né? Então a gente ouve falar de tudo, um tanto de desinformação. E agora, e Alex, você vai fazer agora com as viagens? Olha, pessoal, eu tô tão tranquilo, vocês não imaginam. É lógico que a gente fica preocupado com a segurança das pessoas, mas demorou para acontecer isso, né? Demorou demais para acontecer isso. Quem falar que Israel é um país que toma decisões assim autoritárias, de jeito nenhum. Israel vem planejando isso, esperando, tendo paciência por mais de 20 anos. Porque veja bem, nós temos que voltar lá atrás. Primeiro que é o seguinte, essa questão do Hamas e do Hezbollah, o Hamas dentro da faixa de Gaza, né, que o pessoal falava, não, Israel está em guerra lá, né? Israel estava lá dentro da faixa de Gaza, um lugarzinho, né? Onde estava o Hamas dominando, e eles que atacaram Israel no dia 7 de outubro de 2023. Depois o Hezbollah do Líbano, que é outro partido terrorista, né? Que estava tomando conta do Líbano. Ele falou assim: essa guerra está se estendendo muito, Alex, não acaba nunca. Na verdade, são coisas diferentes. Embora a fonte é a mesma, as coisas são diferentes. Por exemplo, embora o Hamas e o Hezbollah fosse patrocinado, né, bancado pelo Irã, o Israel nunca tinha entrado diretamente em conflito direto, guerra aberta com o Irã. Isso está acontecendo só agora, né? Ainda não é uma guerra aberta, com invasão, com soldados, né? Terrenos, tanques e navios, não. Por enquanto são ataques aéreos de um lado e do outro. Mas por que Israel teve que fazer isso? E por que você está tranquilo, Alex, no seu trabalho? Olha, eu não vejo melhor maneira de acabar logo a situação do que o que está acontecendo. Porque veja bem, nós temos que entender uma coisa. O Irã, até 1979, era uma monarquia, né? Era um rei, na verdade um Shah. Era chamado Shah Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi, que era o rei, né, do Irã, da Pérsia, antiga Pérsia, eles também não são árabes, embora eles sejam muçulmanos, eles não são árabes, eles são persas, e a língua deles não é árabe, embora eles falam árabe por causa da religião, a língua deles é o farsi, né, o persa. Então, até 1979, a monarquia do Irã era muito aproximada do Ocidente. Tudo que é coisa, até todo equipamento militar do Irã era comprado dos Estados Unidos. Eles eram muito amigos de Israel, tinha voo do Irã para Tel Aviv e tal. E o que aconteceu? Em 1979, o Ayatollah Khomeini, ele era um líder que lutava contra a monarquia no Irã, né, um líder muçulmano, né, que queria implementar a religião como comando do Estado pelas regras do Alcorão, a Sharia, você controlar o Estado pelas regras religiosas. E ele estava em asilo na França. Em 1979 também, muitas pessoas estavam descontentes com a monarquia, porque eles erraram bastante, fizeram muita coisa errada também, impôs muita coisa, e principalmente com a religião ele estava batendo de frente.
E aí houve uma revolução, né, em 1979, e o Irã se tornou um país teocrático, uma ditadura teocrática que é regida pela religião muçulmana, pelo Islã. E aí com essa religião eles conseguiram depor o Reza Shah Pahlavi, ele e toda a sua família tiveram que fugir do país e ficarem no asilo, né, fora do país. E o que aconteceu? Começou o Ayatollah o Khomeini, voltou para o Irã e começou ali então uma ditadura de terror mesmo, impondo as leis do Alcorão para que todos fossem regidos por isso. Então as mulheres perderam suas liberdades, que elas tinham tanta liberdade, e tudo começou a ser regido pela religião. Não vou entrar nesse quesito, mas só para vocês entenderem. E o que acontece? Essa teocracia, esse país, né, o Irã, ele, por causa da visão religiosa que eles têm, eles juraram varrer Israel do mapa, destruir Israel, e tanto que eles bancavam o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, para atacar Israel, e ninguém conseguia provar que era eles. Todo mundo sabia que era o Irã que bancava tudo, mas ninguém tinha prova. Então Israel já há muito tempo vem falando, olha, se o Irã criar a bomba atômica, eles vão realmente varrer nós no mapa. Então o que acontece? O Irã nunca chegou tão perto de criar a bomba atômica como agora. Estava a poucos meses de completar mesmo o processo para tornar o urânio enriquecido em arma, em bomba. Então, o que Israel falou? Os Estados Unidos deu 60 dias, a ONU deu 60 dias para eles entrarem num acordo, para eles não fazerem a bomba atômica. Em 60 dias eles foram enrolando, como eles enrolam sempre, vem enrolando há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eles vêm fazendo, enriquecendo urânio com os fins de criar a bomba nuclear, né, a bomba atômica. E o que acontece? Israel vem avisando. Israel falou, quando ele chegar perto, se ninguém agir, nós vamos agir. Então, ai meu Deus do céu, por que isso, por que aquilo? Então é o seguinte, ou Israel agir agora, ou em poucos meses Israel ia correr o risco de perder a sua própria existência. Nós estamos falando de uma guerra existencial, porque os ayatollahs, eles juraram de varrer Israel do mapa, de acabar com Israel. Imagina se eles estivessem fazendo a bomba atômica agora. Então, Israel esperou 60 dias, o Irã não fez. Há 20 anos Israel vem prometendo, falou, nós vamos atacar, vamos acabar com tudo. Israel já assassinou vários cientistas, já atrasou o plano nuclear do Irã várias vezes, mas igual o Irã chegou agora, não tinha jeito. Então, Alex, mas isso não atrapalha? Não. Nós temos que entender que se isso realmente acabar rápido e realmente os Estados Unidos entrarem, por quê? Por mais que Israel conseguiu o controle dos céus do Irã, conseguiu destruir praticamente 80% da capacidade de lançamento de mísseis, de defesa antiaérea do Irã, que foi isso que Israel fez. Começou primeiro decapitando todas as defesas do Irã, né, para poder atacar. E só que é o seguinte, mas como que se está caindo um monte de míssil do Irã? Olha, dizem que o Irã tinha entre 6.000 e 8.000 mísseis, e fabricando mais ainda. Então, o que acontece? Por mais que 80% já foi destruído, eles têm muita capacidade ainda, né? Então Israel está destruindo cada dia mais. No primeiro dia Israel lançou um ataque com 200 aviões, mais de 100 alvos. Agora já foram impactados mais de 400 alvos, né? E aí o seguinte, o nome dessa ação de Israel é The Rising Lion, que até tem na Bíblia, isso que o leão se levantará, né? É o levante, a ascensão do leão, né, que estava adormecido.
E nós sabemos que na bandeira de Jerusalém, não na de Israel, mas de Jerusalém, é a bandeira de Israel em volta e no meio o símbolo do leão, né? E na Bíblia está escrito também. Então Israel precisou levantar para acabar com essa ameaça existencial. Então o que acontece? Aí agora tem uma curiosidade também, porque Israel não tem problema com o povo iraniano. Inclusive o povo iraniano sofre debaixo desse regime dos ayatollahs, que agora o Ayatollah Khomeini morreu faz muito tempo, agora é o Ayatollah Khamenei, que está no lugar dele já há muito tempo. Então todo o poder do exército, do Estado, de tudo, da televisão, de tudo, está na mão deles. Então o que acontece? Nós temos que entender que precisava fazer isso. Israel tinha que fazer isso, entendeu? Israel tinha que fazer, e muito bem feito. Ele está fazendo de uma maneira muito bem feita. Mas agora, por que os Estados Unidos precisa entrar nessa guerra? Na verdade, está se mostrando que o Irã não é aquela coisa que todo mundo pensava, que era a principal potência do Oriente Médio. Israel sozinho, um país menor do que Sergipe, acabou praticamente com todas as defesas. Mas a parte mais importante são as centrífugas e as usinas nucleares, que estão enterradas debaixo das montanhas, com proteções de concreto e debaixo das montanhas. E só quem tem a bomba para destruir e acabar com isso são os Estados Unidos. Parece que agora foi aprovado. Então, com esse bombardeiro B-2, ele vai voar numa altura muito grande, fora dos radares, e ele vai soltar essas bombas que elas explodem no subsolo, no subterrâneo. Elas chegam a entrar 6, 8, 10, 12 metros para baixo da terra, e elas só explodem quando elas furam todos esses bunkers, essa montanha, e aí ela explode lá dentro, destruindo tudo. Só os Estados Unidos é capaz de lançar essa bomba. Então por isso que aconteceu. Mas não está atrapalhando o seu trabalho? Escuta que eu vou falar uma coisa para você. Nós queremos paz, e só teremos paz para viajar mesmo, porque por mais que a gente viajou agora nesse tempo todo mundo estava falando que tinha guerra, a gente viajou, foram viagens maravilhosas de paz. Sempre tem aquela pulga atrás da orelha, o pessoal falando com dúvida. Agora, se concretizar e realmente o Irã perder a sua capacidade militar e nuclear, aí a coisa vai ficar boa. Realmente nós vamos ter paz em Israel, ok? Então, o que acontece? Nós precisamos disso. Precisava, demorou. Vai atrasar um pouquinho os grupos e tal, mas vai ter paz. Porque o foco de Israel e dos Estados Unidos não é só acabar com a capacidade militar e nuclear do Irã, mas sim com esse regime maluco que banca os terroristas. É um país terrorista, entendeu? Então o que vai acontecer? O foco é destruir, haver uma mudança de regime. Não vamos dizer que vai ser a monarquia, talvez, porque o príncipe, o Shah Reza Pahlavi já morreu, mas o filho dele está vivo, é o príncipe Pahlavi, e ele quer voltar para o Irã e fazer uma monarquia democrática. E aí sim o povo e a região toda vai ter paz. Até os países muçulmanos mais fortes, a Arábia Saudita, o UAE, que é o United Arab Emirates, Emirados Árabes Unidos, todos os outros também não suportam o Irã. Eles querem impor o poder deles e a força, mas de uma maneira destrutiva e através do terrorismo. Então, se acabar logo esse regime, for destruído, e o povo se levantar, e você quer uma curiosidade, na bandeira do Irã pré-1979 era um leão. Então Israel colocou o nome muito certo. Então não é o Rising Lion, o levante do leão, é que o povo volte e se levante contra o regime, destrua o regime e mude o regime para que o Irã, finalmente o povo iraniano, possa ter paz.
Então é isso. Alex, o que você vai fazer enquanto isso? Olha, eu tô aqui na Itália, tô aqui a convite dos meus parceiros aqui. Nós vamos fazer roteiros enogastronômicos aqui na Itália, agora o primeiro é em setembro. E se Deus quiser, mais rápido que a gente está pensando, tudo isso vai acabar e nós teremos paz verdadeira para viajar para Israel. Israel é uma promessa, é uma coisa, quem abençoa Israel será abençoado. Quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. E nós estamos para abençoar. Faz 31 anos que eu levo pessoas e através do nosso trabalho, muito emprego, nós abençoamos aquele lugar. Então Israel vai passar, e tem uma frase Israel lechaim, quer dizer, Israel vive, entendeu? E vai continuar vivendo, e vai dar certo, vai terminar isso muito rápido. O leão vai se levantar tanto do lado do Irã, quanto do lado de Israel, né? E o povo vai ter paz. Você sabia que existem dezenas e dezenas de igrejas evangélicas nos subúrbios do Irã? Milhares e milhares de iranianos se convertendo ao cristianismo, evangélico. Então, é isso. Chegou a hora de mudar essa situação. Não dá para esperar mais. Não fica ouvindo o que essas pessoas ficam falando aí. Apenas acredite que chegou a hora de Israel levantar o leão. Como está escrito na Bíblia, o leão vai se levantar e vai mostrar, vai rugir, vai mostrar para os inimigos o poder, como já mostrou, entendeu? E o leão do povo persa também vai levantar e vai contra esse regime maligno que quer só acabar com todo mundo. Então é isso, Alex, eu tô em paz, tô tranquilo, tô feliz, infeliz por ver pessoas sofrerem, mas feliz porque esse problema vai ser resolvido. Rising Lion, o levante do leão, chegou a hora. Israel vai ter paz e nós vamos levar muita gente para Israel para compartilhar dessa paz. Olha, os tempos bíblicos estão acontecendo, não deixe para demorar você ir para Israel. E viaje para Israel com quem sabe, quem vai cuidar bem de você de verdade. E sabe a história, sabe explicar, sabe ensinar, fala as línguas e tem experiência. Não viaje de qualquer maneira. Vamos lá, logo após que acabar isso aí, eu tenho várias viagens e você vai viajar comigo e nós vamos ver o resultado do levante do leão, o cumprimento das profecias bíblicas. É isso. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. Mas era a hora do leão se levantar. Lachaim Israel. Israel Lachaim.